Ainda no quesito internacional, falamos com vocês sobre o assunto da nossa América Latina, também sobre o continente asiático. Agora a gente vai falar especificamente de Oriente Médio, ainda na Ásia, falando de Oriente Médio. Israel lançou novos ataques contra o Líbano, agora de manhã, e emitiu alertas para a retirada de moradores que ficam ao sul do território libanês. Esses confrontos na região são criticados pelos Estados Unidos, também pelo Irã. Veja, os dois opositores, né, Américo? Os Estados Unidos e o Irã, os dois criticam esses ataques de Israel ao Líbano, em meio a essas tentativas de negociação para um acordo que coloque fim à guerra. Américo, quero te ouvir sobre as novidades desse assunto, por favor, e também ouvir-te sobre Benjamin Netanyahu está num compasso diferente de Donald Trump, né? Pelo que a gente publicamente está entendendo. Que Trump queria já uma saída diferente, mas Netanyahu dizendo, não, enquanto a gente não acabar com essa galera do Hezbollah aqui, na nossa fronteira com o Líbano, a gente não vai parar essa guerra, não. Bem-vindo, Américo. Obrigado, Elisa. Muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no live. A grande confusão aí, Elisa, é que a guerra no Líbano está completamente ligada também à guerra no Irã. As autoridades iranianas, inclusive, estão deixando muito claro desde o primeiro dia do cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel que eles só vão aceitar o final da guerra e só vão aceitar um acordo de paz se esse acordo de paz envolver também a segunda frente dessa guerra, que é justamente no Líbano, entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah. Mas como você muito bem colocou, Elisa, por um lado o Hezbollah continua atacando e ameaçando o norte de Israel. Por outro lado, o governo israelense acredita que essa seria uma ótima oportunidade para tentar, se não derrotar completamente o Hezbollah, enfraquecer ainda mais esse grupo militante xiita que é tão próximo do Irã. Tem um outro cálculo importante para o governo israelense aqui, que são as eleições deste ano. Até o final deste ano, Israel precisa ir às urnas para eleger um novo parlamento e um novo governo. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está vendendo a ideia de que a derrota do Hezbollah seria muito importante para a sua eleição. Conforme ele vai perdendo popularidade, ele vai apostando cada vez mais no conflito especialmente com o Hezbollah. E por isso continuam os ataques. Desde ontem, pelo menos 5 pessoas morreram no Líbano nesses ataques israelenses e hoje o governo israelense soltou uma ordem para que as pessoas numa cidade chamada Tiro, que é uma cidade muito importante no sul do Líbano, abandonassem as suas casas e procurassem abrigos, inclusive na área cristã da cidade de Tiro, que é raramente atacada pelos israelenses, que tentam sempre atingir o Hezbollah, que fica em outras áreas, não na área cristã daquela cidade. Tudo isso complica demais a negociação entre Estados Unidos e Irã, tanto que ontem o presidente Donald Trump teve que intervir diretamente, falando com autoridades do Irã e falando com o próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, para que Irã e Israel interrompessem os ataques que aconteceram entre os dois países pela primeira vez desde o início do cessar-fogo. E esses ataques aconteceram porque o Irã tentou atacar o território israelense, justificando que estava tentando proteger o Hezbollah. Portanto, os dois conflitos, tanto no Irã como no Líbano, estão completamente ligados, Elisa. E no meio disso, o presidente Donald Trump, que quer fazer um acordo de qualquer forma com o Irã, tem que pressionar os seus aliados israelenses. Por isso essa divisão entre o Trump e o Benjamin Netanyahu. O Trump quer fazer, acima de tudo, um acordo com o Irã e está buscando acabar com o conflito. Mas o Benjamin Netanyahu acredita que a questão do Líbano tem que ser separada da questão do Irã. O problema é que isso não vai acontecer porque o Irã exige que os dois assuntos sejam relacionados para buscar a paz. No meio disso tudo, o que a gente tem, Elisa? Uma grande dificuldade para se chegar na paz propriamente dito e acabar com esse conflito. São muitos pontos ali nessa guerra e muitas discordâncias entre os dois lados e também entre esses dois aliados, Estados Unidos e Israel. E a gente tem já há algumas semanas uma fala do presidente dos Estados Unidos que é sempre assim: estamos quase no acordo, estamos para fechar um acordo, em até 2 dias a gente fecha um acordo, não, porque agora até o fim de semana a gente... Parece, Américo, que a gente está num processo de ilusão constante, porque a gente não consegue compreender. Beleza, Trump está falando isso real no sentido de... Ele tem embasamento?
Os iranianos concordam com o que ele está dizendo, né, Américo? Porque a gente fica aqui sem saber. Agora, tem no Instagram da CNN, tem assim, Trump diz que acordo com o Irã pode ser fechado em 2 ou 3 dias. A gente não está mais conseguindo levar tão a sério essas promessas, né? Nem devemos levar a sério, Elisa. A CNN fez um levantamento. Sabe quantas vezes o presidente Donald Trump disse desde o início do cessar-fogo que nós estávamos quase assinando o acordo de paz? 37 vezes. Vou repetir. O presidente Donald Trump disse desde o início do cessar-fogo 37 vezes diferentes que os Estados Unidos estavam para assinar um acordo de paz com o Irã. Às vezes é em 2 semanas, às vezes é em 1 semana, às vezes é daqui a pouco, às vezes é em 2 dias ou 3 dias. Portanto, o presidente Donald Trump perde credibilidade cada vez que ele faz uma afirmação como essa. Até porque os fatos no terreno, Elisa, mostram que a situação é muito complicada, como a gente acabou de discutir. Os eventos no Líbano afetam diretamente essas possibilidades de acordo. Então não tem nenhuma indicação que o presidente Donald Trump esteja dessa vez certo de que esse acordo pode sair em 2 ou 3 dias. Nós gostaríamos muito que sim, mas essa indicação não existe na realidade. E eu achando que eram 4 ou 5 vezes que ele tinha dito, em 37. Américo, já já a gente conversa de novo, tá? Nosso analista sênior de assuntos internacionais. Toda a guerra, você já compreendeu que tem efeito em todo o planeta. Seja no combustível, no petróleo, ou tem os efeitos no mercado financeiro. O dólar, tudo bem que assim, não foi da noite para o dia, nossa, acordamos, o dólar do nada está quase 5,20. Ele vem num processo de subida, mas o que o conflito tem feito com o dólar? Débora Oliveira, bem-vinda, hein? E olha, a gente vai falar de uma cotação que foi fechada quando fechou o mercado. Ainda tem, daqui a pouco, é 9 ou 10? Já abriu aqui o câmbio. Abriu? 9,6 a gente já começa com o câmbio, já tem aqui, está cotado agora a 5,16. Ainda acima do que a gente chegou a ver, a gente chegou a sair da casa dos R$5, né? É o maior valor em 2 meses, é isso? Maior valor em 2 meses, Elisa. E tem uma combinação de fatores nessa história que a gente precisa considerar. Tem muito do peso do que está vindo lá de fora, sim, e sem sombra nem resta de dúvida. Se a gente tem esse cenário ainda de muita incerteza lá fora, essa instabilidade que faz com que a gente tenha ainda muita pressão inflacionária, essa pressão inflacionária faz com que os bancos centrais mudem a condução de política monetária. A gente tem os Estados Unidos agora com a expectativa que eles devem começar a aumentar juros. Isso vai tirando a atratividade também da Bolsa Brasileira. Entra uma mistura de tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui na tela, nesses números, só para vocês entenderem como que a gente fechou com o mercado ontem. Perfeito. Para relembrar para o pessoal que está nos assistindo em casa, né? Hoje a gente ainda não tem negociação, Ibovespa abre às 10 horas da manhã. Ontem fechou com essa queda de 0,21% aos 168 mil pontos. Elisa, é importante lembrar que na Bolsa Brasileira a gente chegou nesse número aqui, ó, a quase 200 mil pontos. Por que de todo esse cenário agora, né? Esse azedume que a gente tem visto nos últimos dias no mercado, com o dólar subindo 0,50, chegando aqui nesse patamar dos R$ 5,18, como Elisa muito bem pontuou, o maior patamar em 2 meses que a gente vem acompanhando. Primeiro de tudo, o fator externo, e isso, sem dúvida alguma, ajuda bastante nisso daqui, porque traz muita incerteza a nível global. Só que essa incerteza em relação à guerra vem causando essa pressão que a gente fala inflacionária. Aumenta o preço do petróleo, aumenta o custo e isso automaticamente vai trazendo essa pressão dos preços. Com essa pressão dos preços, a gente precisa se preocupar com a condução da inflação, dos juros inclusive, porque se a inflação vai persistir, os juros devem terminar persistindo também e permanecendo mais alto. Aqui no Brasil, especificamente, a gente já tem tido essa leitura. O Boletim Focus de ontem, que é divulgado pelo Banco Central toda semana, a gente teve uma mudança já na projeção da taxa Selic para esse ano, em 13,5%. O que significa juros mais alto? É ruim para as companhias, porque as despesas dessas companhias aumentam, a dívida dessas companhias ficam mais caras, então a Bolsa Brasileira perde atratividade. E o que acontece? O investidor estrangeiro começa a sair. Investidor estrangeiro começa a sair e com o risco que existe ainda lá fora, isso tudo faz com que o dólar aumente, com que o dólar vá se valorizando em relação ao real. E a tendência que a gente estava acompanhando antes, que era ao contrário do real se valorizando,
a gente vê se perder no meio do caminho. Então é isso que aconteceu ontem com o dólar chegando aqui nessa casa dos 5,18. Na perspectiva do Boletim Focus, que são todas as instituições economistas que são ouvidos pelo Banco Central toda semana, eles acreditam ainda, eles veem um dólar na casa dos 5,16 esse ano de 2026. Mas tem muito risco e tem muita coisa que ainda pode entrar nessa conta. Ainda tem um cenário de eleição que está chegando por aí e tudo isso acaba impactando bastante o dólar. Por que é preocupante? A gente precisa acompanhar isso sempre de perto. Se a gente fala de um dólar mais caro, a gente também está falando de preços mais caros de alimentos, porque muita coisa a gente importa ainda. Isso impacta no preço, por exemplo, do pãozinho que a gente está comendo em casa. Isso significa também uma inflação maior. Juntando tudo isso, no fim, cabe aqui no bolso do consumidor. No final das contas, a gente precisa acompanhar. Mas esse foi o cenário, 5,18. Saímos um pouquinho daquele patamar dos 4,98 que a gente ainda chegou a ter no dólar, Elisa. E o petróleo, hein? Como é que tá isso tudo? Vamos lá, Elisa. O petróleo, olha, ontem deu uma baita de uma disparada com essa história aí entre Israel e Irã. Não teve jeito, né? E o mercado tem respondido muito a isso. Toda vez quando a gente tem alguma declaração duvidosa ou algum ataque acontecendo na região, o petróleo vem de cara e sobe bastante. Aí o que aconteceu? A Fitch Ratings, que é aquela agência de classificação de riscos, trouxe uma perspectiva de preço de petróleo para esse ano de 2026, agora já para junho e julho. E eles estão prevendo, Elisa, o petróleo na casa dos 100 dólares o barril, entre 100 dólares e 110 dólares o barril agora nesse mês de junho e de julho. Bom, o petróleo hoje, nesse momento, está custando o petróleo Brent 92 dólares, o que significaria que ainda precisaria subir um pouco mais para chegar nessa expectativa da Fitch Ratings. Por que eles trazem essa perspectiva? O petróleo nunca ele é precificado somente pelo que está produzindo hoje. É pelo que está produzindo hoje, pelo risco disso conseguir chegar ou não no consumidor final. E com tudo isso que está acontecendo lá na guerra, tudo que a gente não tem é certeza sobre esse petróleo ser escoado naquela região do Estreito de Hormuz. Então, somente se a gente permanecer com essa incerteza como a gente está ali naquela região, somente esse risco, essa incerteza já seria o suficiente, de acordo com a agência, para que o petróleo nesse mês de julho chegue a bater nessa casa dos 100 a 110 dólares nesse momento. Ou seja, a agência, ela não fala sobre vai faltar petróleo. Tá. Muito já tem sido consumido dos estoques de petróleo, mas muito do que tem sido produzido, principalmente daquela região, não tem como chegar ao consumidor final. Então, isso significa que a gente vai ter um petróleo mais caro com todo esse risco embutido, com fretes também mais caros para a região, ou seja, com todo o cenário de risco que é colocado no preço. Então, essa é a expectativa, inclusive, que a gente tem da Fitch Ratings nesse momento, que traz uma grande preocupação. Aliás, a agência de risco, que, aliás, mudou, Elisa, também a perspectiva para todos os países do mundo, inclusive para deterioração. Por que disso? Se a gente tem petróleo mais caro, a inflação, juros, enfim, todo o cenário fica negativo. É o que a gente tem nesse ano de 2026. É muito difícil reverter para aquilo que a gente teve, Elisa, lá no início, antes da guerra. Né? É muito difícil a gente reverter. Inclusive, essa semana, quinta-feira, temos reunião do Banco Central Europeu. E a expectativa é de que eles já vão começar a aumentar juros por lá. Débora Oliveira explicando para a gente os efeitos desse cenário no Oriente Médio. Obrigada.